Boa noite, tudo bem? É com muito orgulho, muita honra, que eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito, é uma inspiração para nós aqui todos os dias. Vanessa, obrigada por estar aqui hoje conosco. Eh, assim, você é uma pessoa que entrou dentro da Leonora Ventures e fez uma revolução aqui junto com a gente. Ai, que legal, Ana. Primeiro, eu que quero agradecer aqui a oportunidade. É uma honra mesmo estar participando desse Talks hoje e para trazer um tema, né, Ana, que é tão importante e a gente vivencia isso com as startups, com os investidores. Então, para mim, assim, poder disseminar essa informação aí do ponto de vista jurídico, porque eu acho que já tem até uma barreira inicial, né? Ah, é um Já. assunto muito chato, é jurídico. Então, para nós, assim, acho que é super bacana, né? E eu sou fã da Leonora Venturi, né? Assim, eu conheci vocês através de uma amiga e sou Sim, investidora anjo sim. e a gente trabalha junto aí com algumas startups, então é uma honra aí contribuir não só com o ecossistema aí como um todo, mas principalmente aí para a Leonora e poder tratar desse tema que eu acho que vai ser muito bacana, porque o que a gente mais quer é alavancar os negócios dessas startups, né? É, Sempre com a segurança jurídica. é verdade, é verdade. Então, a Vanessa, ela é a advogada das nossas startups aqui na Leonora Ventures, no escritório Lima Júnior e Domene, que a gente de vez em quando deixa eles com o cabelo bem em pé. Faz Com parte, faz parte. E o assunto de hoje, a gente vai falar sobre governança jurídica. É um assunto muito delicado, muito complexo, e que também, quando a gente começa a trazer esse assunto para as startups, algumas falam: não, não é a hora, não vamos falar disso, e pelo contrário. Né? A gente tem que falar disso desde o começo, e eu quero já começar falando sobre esse início da startup. Eu estou aqui, tenho uma ideia maravilhosa, conto com um amigo, um parente, qualquer pessoa, a pessoa fala: vou embarcar nessa contigo. E aí, né? Eu já tenho que fazer a formalização, constituir CNPJ. Como que é, Vanessa, esse começo dessa ideia nessa questão jurídica? Legal, Ana. Esse realmente é um marco inicial da vida da startup no mundo empresarial, eu diria. E eu vejo que muita gente tenta tratar com uma certa informalidade, né? Ah, eu ainda não estou preparado, é só o comecinho, eu vou fazendo as coisas devagares, então ainda não é o momento. E a gente entende que não, que na verdade no momento em que a startup tem a ideia, já começa a ter os seus negócios, né? Eu até diria no momento que a startup está na pós-ideação dela, ela já precisa pensar em formalizar os seus negócios. E não tem jeito, para formalizar os seus negócios e para passar seriedade, que isso é super importante, porque senão parece para fornecedor, para cliente, se você passa uma coisa muito informal, não vai dar a seriedade que precisa para os negócios. Então, desde o início é muito importante. Tive a ideia, estou começando já a fazer isso virar um negócio, mesmo que eu ainda não tenha faturamento, mesmo que eu ainda não defini quem é meu sócio, o primeiro passo é super importante, é de fato abrir um CNPJ. E é um movimento muito simples abrir um CNPJ, né? Hoje você tem muitos contadores, até quem faz com aquelas plataformas mesmo, startups de contabilidade. Então, não é caro o custo. E tem uma questão de quando você abre o CNPJ, que é o primeiro documento formal jurídico que você deixa público, inclusive isso, né? Que a startup está começando uma vida empresarial, é o próprio contrato social, né? Que você tem que registrar na junta comercial. Então, quando você abre o CNPJ, quando você decide ter uma startup, você precisa ter o CNPJ, que é obtido perante um órgão da Receita Federal, você precisa de um contrato social, que são as regras daquela sociedade. Pode ser uma unipessoal, não tenho nem sócio, nem pensei ainda em cofundador, não sei quem vai ser, não tem problema hoje. Abre uma unipessoal, só você, com 100% das cotas, faz o simples, faz um contrato social bem simples, mas tenha um contrato social. E tem um outro item que eu julgo muito importante, que é o CNAE, que é o Código Nacional das Atividades Econômicas,
que você define ali qual é o serviço que você presta. Hoje a gente tem uma lista de KNAIs que devem ser observados. Normalmente o contador ajuda a empresa a definir, né, ajuda essa startup a definir qual é o KNAI que define qual é a atividade daquela startup. E por que o KNAI é tão importante, Ana? Porque o KNAI vai definir depois os tributos que incidem sobre aquela operação. Então, olha quanta coisa, né? A gente falou de CNPJ, a gente falou de contrato social e a gente está falando de KNAI. Esses 3 pontos, assim, que são fundamentais para você abrir uma empresa, abrir a sua startup, ele vai trazer seriedade, vai trazer a formalidade necessária que a sua startup precisa para, de fato, iniciar os seus negócios. Então, mesmo que você esteja ainda numa relação, mas o prestador de serviço que me ajuda aqui é a minha irmã, o meu cliente aqui, por enquanto, é o meu cunhado só, estou entre famílias, eu preciso formalizar? Preciso formalizar primeiro como empresa e depois eu preciso formalizar os contratos que regem essas relações, né? Isso é para você estar no mundo empresarial, esse é um passo essencial. Ótimo. E aí, a gente tem aquela dita pergunta, né? O que eu vou ser? Eu vou ser uma SA, eu vou ser uma limitada, eu vou ser o quê? Né? Porque a gente sabe que nesse mundo de startups a gente tem os investimentos. E para que eu chegue lá a fazer um investimento, então eu tenho que ser uma SA. Eu preciso ser uma SA desde o começo, Vanessa? Como que funciona essa questão? Qual que é esse momento? Legal, Ana, super importante essa questão, porque faz muita diferença e muito da maturidade também do grau em que a startup tá. Como eu coloquei, é super importante começar de uma maneira simples, né? Aqui o bom é inimigo do ótimo. Então, tem que realmente começar muito do simples. E existem diferenças muito grandes entre uma limitada e uma SA, né? De cara, eu já te digo que a limitada ela é uma estrutura muito mais simples do que uma SA. A gente recomenda que a empresa se transforme numa sociedade anônima quando ela já tem um certo grau de maturidade para os negócios. Tem uma questão até financeira, né? Se você hoje já abre uma startup com uma SA, você tem já 2 limitações. Você não pode abrir sozinho, você obrigatoriamente tem que ter um sócio. E 2, super importante, você já tem que ir para uma tributação mais pesada de lucro real. E quando que você tem uma limitada, você pode, você deve ir para o simples, que como o nome diz, embora no Brasil não seja tão simples assim, porque tudo é complicado no âmbito tributário quando se fala de impostos, mas dentro do nosso ordenamento jurídico, o simples ainda é a melhor opção para as startups. Então, logo nesse comecinho, abre uma limitada, faz um contrato social simples, coloca a sua startup para estar tributada pelo Simples, que ele é muito mais objetivo, não tem regras. Para vocês terem uma ideia, uma SA, você tem uma série de obrigações, não só fiscais, que obviamente na limitada também tem algumas, mas na SA você tem uma série de obrigações societárias. Só para te dar um exemplo, todo ano tem que fazer uma Assembleia Geral Ordinária. Sim. Então, é chamar todos os acionistas para deliberar contas, para definir matérias importantes, sendo que na limitada você não tem nada disso. Você tem os livros societários, então na limitada você não tem livro nenhum. Né? Na SA você tem que manter os livros societários em dia, cada ação... cada acionista que entra, você tem que transferir cotas. Tem um monte de obrigatoriedade, eu chamaria até de burocracia, que ela vai tomar o tempo do empreendedor num momento que ele precisa se dedicar aos negócios. Então, a simplicidade no formato da sociedade é o mais importante. Então, a gente sugere sempre que comece com uma limitada, e lá na frente, quando a startup estiver um pouquinho mais madura, né? Inclusive, quando ela já tiver recebido investidores,
né? Porque lá na frente, certamente, num momento em que investidor anjo entrou na sociedade, converteu as cotas do contrato de mútuo em ações, ele vai exigir que a A empresa transformação. se transforme em SA. E Uhum, por que até que ele exige isso? Aí é para uma proteção dele, né? Então, assim, 99,9% dos contratos que eu faço aqui, já no contrato de mútuo, quando o investidor vai investir naquela startup, ele não se importa de investir numa limitada, ele uhum, não se importa de investir numa empresa que está no simples, ele não se importa do ponto de vista jurídico de estar com uma startup que tem um único fundador, né? O que tem só são fundadores que, em termos de negócio, gosta de ter sempre 2 ou 3 ou 4 fundadores, mas aí uhum, não é por uma questão jurídica, é para ter mais pessoas envolvidas no negócio, não depender mais de uma, né? uhum. Então, o investidor não vai se importar com isso, ele vai investir no simples mesmo. Agora, óbvio, startup está madura, está crescendo, está faturando, vai ter uma próxima rodada, vai ter uma opção de converter aquele mútuo em ações. Aí sempre existe no contrato de mútuo uma disposição que fala o seguinte: antes de ter a conversão do mútuo em ações, você tem que transformar a sua startup em SA. Aí Uhum. passa a ser uma obrigação. Então, esse é o movimento que tem acontecido. Bem simples e com o momento vai evoluindo para uma estrutura mais elaborada. Tá, eu vou aproveitar o gancho aqui, Vanessa, porque nós temos uma pessoa no chat do YouTube fazendo uma pergunta, que é o Osni Uhum, Souza, nosso tá. querido. Adoro você, você sabe disso. Ele perguntou assim: boa noite, Vanessa. Como investir formalmente em uma startup e não alterar a tributação do Simples, devido ao fato do investidor ter outras participações? Olha, Osni, você colocou um ótimo ponto, tá? Porque a startup que está no Simples, né, que a tributação está no Simples, ela não pode participar de outras sociedades, e tem uma limitação de percentuais para isso. Então, se ele está numa startup, ele não pode ter mais que 10% em outras sociedades. Então, isso realmente vira um limitador para o Simples. E aí eu vou ter que te dar uma notícia: não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Você vai ter que ir para uma tributação de lucro presumido ou real, se realmente você tiver sócios que tenham mais de uma sociedade ou que ultrapassem o percentual da sociedade. E isso é muito sério, a Receita Federal identifica, e o que vai acontecer se você estiver no Simples, porque eu já vi muita gente, tem 10 empresas que estão lá no Simples todas, eles desenquadram e aí eles vão fazer uma cobrança do imposto devido, né, pegando a diferença do Simples para o presumido, faz um desenquadramento, e aí você tem que pagar o imposto, inclusive com uma multa de 75%, se for um lançamento de ofício. Então, é realmente uma situação que eu não recomendo, porque pesa muito. Então, essa regra do simples, ela tem de fato que ser respeitada e não tem planejamento hoje que possa evitar essa situação. E como todas as informações estão muito interligadas hoje, Receita Federal, Junta Comercial, isso vai ser descoberto em algum momento. Muito difícil E essa hoje. cobrança é feita retroativa, Vani? Ele pega retroativo ele pode cobrar de 5 anos para cá, que esse é o problema, Ana. Muita gente, não aconteceu nada. Eu vi que a startup do lado fez isso também, né? Só que passou 1 ano só disso. O fisco ele Uhum. pode autuar os últimos 5 anos. E o desenquadramento do Simples, como eu falei, sai caro, porque ele Caríssimo. retroage as operações aí desde o momento em que ela se iniciou, respeitado esse limite de 5 anos, tá? Uhum, uhum. Não, tá De ótimo, operações passadas. tá Mas ótimo. Eu acho excelente pergunta, Osni, excelente, porque é um replanejamento que acaba acontecendo, algumas pessoas acabam saindo de uma das sociedades, não existe um planejamento tributário, o que existe é um remanejamento de cotas, tá? ok. E de Bom, sociedades. aproveitando aqui para dar boa noite para todo mundo que está ao vivo junto com a gente. Nós temos até pessoas de Portugal aqui. Boa noite de Olha que Portugal. Eliton legal. Chaves, boa noite para você também. Sou É, portuguesa também, viu, Ana? Minha segunda é, nacionalidade, é.
Ai, coisa bonita. Muita gente falando, assunto fundamental, ótimo tema, muito bom. E aí teve agora o Hugo, ele fez uma pergunta, Vani, falando sobre esse assunto que o Osni perguntou. Então, o melhor é o mútuo conversível. Quando você for fazer, quando for receber o investimento, né? Estou imaginando que ele está dizendo no Do momento, investimento. isso, quando a sua startup estiver pronta para receber um investimento, o documento mais comum, eu vou chamar, e o mais aceito, o mais requerido pelos investidores, pelas startups, é de fato o contrato de mútuo, mas com conversão das ações, né, das cotas, no momento em que terminar esse mútuo, né? O mútuo ele pode até ser prorrogável por mais 48 meses, é o prazo mais comum, e ali mesmo você já tem a cláusula que define que ele pode se converter em cotas, em ações da sociedade, tá? Mas a gente pode até depois falar dele um pouquinho, acho que a gente vai falar até, Ana, Sim. porque é um documento bem importante, sim, que a gente pode explorar um pouco. Tá, então quando eu tenho as minhas empresas aqui, sou sócia de algumas empresas, algumas estão no Simples, outra não, enquanto eu estou em mútuo, eu não tenho esse problema do Não, regime não. tributário. Não, eu não tenho problema, porque é muito importante esse ponto que você colocou, que o Hugo colocou. Quando você tem um investimento, quando você entra pelo contrato de mútuo, você não está no quadro societário da empresa. O contrato de mútuo, gente, ele não é registrado na junta comercial e você não é considerado sócio daquela startup, você é investidor. Tanto que a lei do investidor anjo, inclusive, protege o investidor anjo de responsabilidade de questões relacionadas à startup. Então, a startup que tiver, por exemplo, algum problema trabalhista, Ana, ela não atinge o investidor, que está regulado pelo contrato de mútuo. A questão tributária também não atinge o investidor, isso é protegido pela lei. E por quê? Porque o investimento, ele não está relacionado com atos de gestão. Então, além de você não estar no quadro societário, você não consta na junta, os investidores aqui podem ir lá puxar na junta comercial qualquer startup que ele é investidor. Não vai aparecer seu nome. Por quê? Porque ele não é sócio. A figura dele não é como sócio. E isso traz muita proteção para ele. Por isso que o mútuo realmente é o mais requerido aqui pelos investidores, tá? Ótimo. Mas é isso, Obrigada. traz bastante proteção. Tá, pessoal, obrigada pelas perguntas. Quem tiver mais dúvida, vai colocando aqui que a gente vai trazendo, tá? Então pode ir perguntando. Vani, então vamos falar. Você falou quando a gente vai constituir, então, a gente tem ali o CNPJ, a gente tem o contrato social, a gente tem a escolha do KNAI, né? Uhum. Só que a gente também tem um documento que se chama Acordo de Acionistas, Ai, que que lindo. que muitas Ai. vezes a gente não lembra que ele existe, não faz desde o começo. E quando a gente aborda a startup falando do acordo de acionistas, ela fala: não, mas eu não sou uma SA ainda, não preciso disso. Ela não Exato. precisa mesmo disso quando ela ainda não é uma SA? Vamos lá, Ana, olha só, você tocou num ponto assim extremamente relevante que às vezes atrapalha bastante uma captação pelo lado do investidor, sim, tá? Primeira coisa, né? O acordo de acionistas, de fato, ele é para uma sociedade SA, uma sociedade anônima. Mas a limitada, ela tem o acordo de sócios também, que você pode chamar ou acordo de sócios, pura e simplesmente, ou acordo para cotistas. Então, ele existe sim, só que de fato ele é o temor de 95% dos empreendedores de startups. Mas eu falo que é o temor porque eles não passaram ou não sabem ainda o quanto esse documento pode ajudar para a longevidade da sua startup. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro que assim, pode parecer um bicho de sete cabeças, o acordo de sócios, acordo de cotistas, acordo de acionistas, né? E na verdade, ele é um documento que primeiro que ele vai trazer segurança jurídica para as relações entre os sócios. Então, é um documento que você não registra em junta comercial, é um documento que fica com a sociedade, ele é particular, inclusive se não quiser dividir com ninguém, não se divide. Normalmente para investidor,
se divide, né, se compartilha, e eu vou dizer por quê também, mas ele nada mais vai trazer do que definição de acordos, de negociações, de pontos sensíveis que podem acontecer, né, rapidamente, futuramente, numa relação entre sócios. É que nem um casamento, quase, eu te diria, porque relação de sócio é igual uma relação de casamento. Só que na relação de sócios tem sempre dinheiro envolvido, tem serviço envolvido, não tem às vezes amor, né? Não é só emoção, tem dinheiro envolvido, tem uma sociedade envolvida. Então, quanto mais a gente tiver regras definidas nesse acordo de sócios, que vai trazer direitos, deveres, relações recíprocas, obrigações. É uma conversa difícil, mas é uma conversa difícil que feita num momento que está todo mundo bem e juntas no mesmo propósito de crescer essa sociedade empresarial, né? Ela vai ser muito mais fácil de se resolver do que numa situação em que o vaso já quebrou. Então, você vai tratar temas como, por exemplo, tempo de dedicação de um sócio. Isso é muito comum. Eu tenho um sócio que se dedica integralmente à sociedade e eu tenho outro que consegue se dedicar meio período. No começo é lindo, maravilhoso. Depois o outro que está lá o tempo integral, está lá, né? Comendo grama todo dia, e o outro está com outro emprego, recebendo valores, né? Uma vida um pouco mais tranquila, isso começa a incomodar. Então, por que não tratar isso já num acordo de cotistas, de acionistas, em qualquer um deles, porque o documento é o mesmo, né? Por que já não tratar uma cláusula, né? Vamos falar ali de uma cláusula de dedicação de sócio, sim, né? Olha, eu vou me dedicar a isso, depois eu vou poder me dedicar mais, porque você pode, inclusive, alterar isso lá na frente, né? Mas é importante que esses temas difíceis sejam colocados. Por exemplo, caso de morte. O que acontece em caso de morte? Vocês vão permitir, os sócios vão permitir que os herdeiros assumam? Como é que fica essa situação? Né? Você tem que definir, não tem certo, não tem errado, mas tem que ser conversado e tem que ser definido. Né? Obviamente, a gente, como advogado, indica algumas coisas, né? Então, assim, herdeiros, né? Herdeiros entrar numa sociedade empresarial pode ser uma catástrofe para a sociedade, né? Porque às vezes os herdeiros não têm nada a ver com o negócio. Então, tem muitas situações que você pode tratar num acordo de acionistas, que é exatamente temas de uma conversa difícil, que vocês vão evitar problemas futuros. Eu diria que o acordo de cotistas, o acordo de sócios, ele traz segurança para a relação dos sócios e evita problemas, conflitos futuros e evita discussões judiciais. Porque aí, Ana, eu trago um outro dado importante aqui, que a maior causa, uma das maiores causas de morte precoce de startup é briga entre sócio. Sim. E aí uma briga entre sócios que cai para o judiciário é uma catástrofe depois para esse empreendedor conseguir um investimento. Porque quando o investidor, numa due diligence, identifica que tem uma ação judicial que é oriunda de uma briga de sócios, ele não quer mais investir naquela startup. Porque ele vai ter o receio de que aquela startup pode brigar com o sócio. Né? Então, assim, um acordo de acionistas, de cotistas, acordo de sócios, ele traz seguranças para a definição de temas difíceis entre os sócios, traz segurança para o investidor, que vê que as relações estão tratadas ali. A gente tem acordo de sócios que a gente trata até de remuneração. É muito comum hoje alguns investidores terem uma preocupação, por exemplo, com o fundador, né, da startup não querer tirar mais dinheiro do que deve. Sim. Então, às vezes, os sócios estabelecem uma regra ali no acordo de acionistas. Nós vamos tirar tantos por cento até a receita da startup. Tudo em prol da startup. Existe uma questão aqui de acordo de acionistas que, quando os sócios topam fazer, né, os cotistas topam fazer, você está pensando no CNPJ e não no CPF dos fundadores. Dá muito esse sentimento. E aí, Ana, tem uma situação muito específica que é importante a gente falar, que eu, como investidora anjo, para mim é vital e importante, quando você tem uma sociedade de parentes, de marido e mulher, de irmãos, de namorados. Muitas startups nascem dessa forma, de amigos.
né? Gente muito próxima. Quanto mais próxima a relação, mais necessária a existência de um acordo de sócios. Eu não invisto em startup que é de parentesco ou de amigos próximos que não tenham um acordo de sócios muito bem definidos, porque existe muita emoção envolvida nessa situação. Então, o acordo de sócios está ganhando cada vez mais importância e por mais que os fundadores a temam, eu vou te dizer, é a segurança deles e a garantia de longevidade do CNPJ. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ô, Vani, tocando nesse assunto dessa constituição da sociedade, desse acordo de sócios, né? Você falou de uma questão importante que é o equity, né? O quanto que eu vou ter e o quanto que o outro vai ter. Isso a gente trata no contrato social, ali quando eu vou dizer, mesmo eu sendo uma limitada, eu sendo uma SA, eu vou ter X% da empresa, eu vou ter X ações, X cotas da empresa, né? E você falou, um pode ser, uma pessoa pode ter mais tempo, se dedicar mais, outra se dedicar menos. Isso também influencia na quantidade de equity que vai ser Sem distribuído. dúvida. E esse equity pode ser redistribuído, por exemplo, eu vou começar sendo part-time e tu vai ser full-time. Mas daqui a pouco eu também vou ser full-time porque eu vou fazer nesse acordo de sócio dizer, olha, se eu me tornar tempo integral, eu vou ganhar mais. Isso pode estar regido e tem que estar regido? É isso aí, Ana. Pode sim, não é obrigatório, mas se você já determina as regras num acordo de cotistas, você vai facilitar muito a vida. O que a gente vê para essa definição de percentuais, né? Eu vejo gente com muita dificuldade mesmo numa sociedade, o que se levar em consideração, né? Não tem uma regra clara, não tem certo, não tem errado, mas tem alguns indicadores. Então, por exemplo, se você tem 2 fundadores, um colocou dinheiro de verdade dele, né? Foi lá e colocou capital, o outro não. O primeiro já tem que ter uma participação maior, porque senão isso não vai dar certo a médio ou longo prazo. Aí você tem essa situação que você colocou, eu vou me dedicar 100%, o outro vai se dedicar 2 horas por dia. Tem que ter um balanceamento disso. Então, assim, as regras podem ser mudadas ao longo do tempo. A gente entende que de cara, 2, 3 fundadores largarem tudo para investir só no negócio pode ser complicado para a vida pessoal, mas as regras precisam estar claras e não tem nada melhor do que um acordo de cotistas para definir essas questões. E aí, Ana, uma coisa importante, você não precisa definir assim, olha, o Zezinho vai ganhar 10% a mais, você precisa definir regras mais objetivas um pouco. Então, por exemplo, quando você tem uma sociedade, vocês já precisam conversar e pensar o que vocês querem lá para frente. Então, nós dois vamos ser os fundadores aqui, tá? Vamos supor que um colocou capital, mas os dois vão se dedicar integralmente. Eles vão ter, um vai ter 60%, o outro 40%, eventualmente 70%, o outro 30%. Eles já precisam começar a ter algumas conversas. A gente vai precisar de mais gente. Será que nós vamos precisar de mais sócio? Nós vamos trazer mais colaborador para cá? O meu negócio vai requerer o quê? Mas eu vou precisar de um CMO aqui, alguém de marketing que vai ser estratégico. Então, você já tem que pensar, por exemplo, quanto do percentual da sua startup você quer ceder, por exemplo, para um vesting, para pessoas que que não vão ser sócias, não vão colocar capital, mas vão ser pessoas importantes estrategicamente para alavancar o negócio. Então, é uma definição super importante. Olha, eu vou definir, eu coloco lá no meu acordo de sócios, por exemplo, que 10% da sociedade vai ser definida a título de vesting. Quem são? Não sei. Porque isso com o tempo vai acontecendo. Mas eu já tenho um planejamento que 10%, 15%, a média mais ou menos do que a gente vê, é definido para vesting. Regras de diluição, né? Isso tem que ser tratado num acordo, porque se você vai trazer investidor, até quanto eu vou ceder do meu equity para investidor? Então, olha quantas definições importantes num acordo, né? Então, a hora que começa, eu já vi acontecer isso, no momento da captação, conseguir o investidor, que é o mais difícil, começa uma briga para saber, um quer dar 20, outro quer dar 10, outro quer dar 5. Aí não chega. Então, precisam ter essas definições, tudo pode ser construído, e é importante o que você falou, o acordo pode ser alterado. Ele não precisa ser uma regra
tão fechada, mas ele tem que trazer alguns parâmetros que você pode utilizar para abrir cap table, seja para investidor, seja para vesting, seja para outro sócio que vai aportar um capital e trabalhar. Que outra coisa, Ana, que eu acho que vale a pena dizer, que eu já vi muita startup cometer esse equívoco também, é colocar na sociedade, no cap table, no equity, investidor que não vai trabalhar. Sim. Então, se mistura a figura do investidor com o sócio. Então, aquele que entra só com capital, ele é investidor, deixa ele fora do cap table, porque num investimento futuro, numa captação futura, quando você fala, eu tenho um sócio que só colocou capital aqui, e o que ele faz na startup? Nada, ele colocou capital. Então nós temos problema. E vai tirar, eu tenho uma startup aqui que aconteceu essa situação. Existe uma fundadora que é a que faz tudo e a outra que deu o dinheiro. Na verdade, a figura dela é de investidora e era uma prima. Não tinha acordo de sócios, obviamente. É prima, irmã, né? Nunca vai dar problema nenhum, né? As duas com a mesma participação, uma ralando que nem uma louca, a outra viajando loucamente, nem sabia direito o que faz a startup. Ela foi buscar captação. O que aconteceu? Obviamente, dos 5 que ela falou, os 5 disseram não vou aportar, porque a sua sócia fundadora não participa da operação e ela tem 50%. Não quero alguém que não contribua. Aí ela nos procurou e falou, não, então, o que eu faço? Eu falei, olha, está se misturando as figuras. Ela é uma investidora e não uma sócia. Agora, não vai ser tão simples ter essa conversa com ela. Ela falou, não, ela é minha prima, a gente é irmã desde criança. Eu vou conversar com ela. Vai dar tudo certo. Foi para a conversa. Não deu certo até hoje. Não deu certo, faz 1 ano, não deu certo até hoje, porque a prima, que tem 50% da sociedade, está achando que ela agora está querendo tirar ela da sociedade, não quer dividir o que ela vai ganhar com ela e está sendo trapaceada. Virou uma briga entre as duas. Perdeu a prima, que era irmã, e não consegue alavancar a sociedade. Oxi. Sendo que, se ela tivesse feito uma sociedade unipessoal, ou então até pudesse ter colocado um percentual, vamos supor que ela não sabia que era investidor e era sócio, coloca um percentual pequeno, né? Faz um acordo de cotistas, que isso vai resolver, olha, isso vai ser transformado em investimento, entrando mais pessoas, você vai ser diluída, porque não é justo aqui a fundadora trabalhando ser diluída, então a regra de diluição nesse caso tem que ser só para ela. Sim. Entendeu? Então, é muito caso a caso. O que eu estou tentando só dizer aqui é como essa falta de definição e ficar só na camaradagem atrapalha. Tá? Não, ótimo, ótimo. Agora, a gente vai falar sobre essa questão do investimento, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter. Você já falou 1 milhão de cuidados aqui que tem que ter. Mas, antes, o Fernando Morei fez uma pergunta que tem relação com essa questão do investimento. Posso repassar parte das minhas ações para outro investidor anjo antes de ter integralizado o investimento, assinando um contrato de mútuo entre nós? Vou falar a palavra que todo advogado adora. Depende. Por quê? Fernando, né? É o Fernando que perguntou, né? Por quê, né, Fernando? Na verdade, a startup tem que autorizar essa transferência. O contrato de cessão de mútuo é super comum, é previsto na legislação, é permitida. Mas muitos contratos de mútuo, eles colocam essa vedação, tá? Alguns colocam uma vedação, não pode ter a cessão. Alguns colocam pode, mas com autorização da startup, e alguns não falam nada. Nesses que não falam nada, você vai ter problema se você fizer sem conversar com a startup. Tem uma regra que hoje tem acontecido, que às vezes o investidor anjo entra na pessoa física dele e depois ele quer transferir esse contrato de mútuo para uma empresa de participações, uma holding dele. Então, já existe algumas cláusulas que vêm nesse sentido, que não pode transferir o contrato de mútuo para outro investidor anjo,
exceto se não for para a empresa que é uma empresa dele mesmo. Aí pode sem autorização, tá? E por que que essa é a regra? Porque o investidor anjo, na verdade, o que se espera dele não é só o investimento com capital, é o smart money também. Uhum. Então, quando o fundador busca você como investidor, ele quer você, né? Claro que a gente sabe que aqui no Brasil, às vezes, isso não acontece também tanto no dia a dia. Você tem muito investidor que está um pouco por fora do que acontece com a sua startup. Mas a premissa, no aspecto legal, né, de investidor anjo, é você não só aportar dinheiro, mas você aportar smart money, você contribuir com o crescimento da startup sem entrar em gestão. Isso é super importante, não dá para entrar em gestão. Então, o fundador da startup ele pode dizer, não quero aquele investidor, não quero, eu queria você. Uhum. Então, o que a gente recomenda... Então, primeiro, Fernando, tem que olhar o seu contrato de mútuo, se existe alguma cláusula que trate disso. Grande maioria traz, e a grande maioria trata que não pode, né? Ou nessas situações que eu falei, pode, mas com autorização, ou pode só se for para a pessoa jurídica do mesmo investidor. Se não tiver nada, eu aconselho a você conversar com a startup, e se você já tem esse outro investidor anjo, já é algo que é sabido, vai contribuir tudo, dificilmente o fundador vai negar, né? Mas é super importante ter autorização da startup, senão você pode ter problema lá na frente. Tá. Eu vou aproveitar o gancho que o Antônio fez. Hugo, eu faço essa pergunta na sequência, mas eu vou fazer a do Antônio porque tem a ver com isso que você está dizendo. Vanessa, o que você sugere? Uma cláusula que faculta sob condições parece o mais prático? Em que sim, uma cláusula que faculta, mas que situação? Eu acredito que seja sobre essa situação do repasse das ações de uma Das para... ações? É. Assim, particularmente, eu prefiro tratar dessa questão e pensando pela startup, porque eu já vi também situação de cessão. Gente, infelizmente, eu tenho sempre, como eu sou advogada, eu vejo muito caso ruim, por isso que eu gosto de trazer a experiência para a gente entender. Eu já vi caso que teve essa transferência de investidor A para B e que o investidor anjo deu trabalho depois, e não era o que o fundador queria, não tinha a ver com o business dele e tal. Então, assim, o que eu acho fair para ambas as partes é poder, mas com a autorização, com a anuência, com a concordância, eu diria até, do fundador da startup, tá? Porque realmente é muito, eu acho que vai dificultar a relação, né? A premissa aqui também é que se tem uma relação muito boa entre investidor e fundador. Se você tem um investidor que você não quer, eu te falo aqui com segurança, vai trazer problema para a startup. E aí traz problema para a startup, gente, tira o fundador do foco do negócio. Este é o problema, né? Sempre qualquer assunto burocrático, jurídico, assim, que surja, tira a atenção da startup do negócio em si, e aí acaba atrapalhando planejamento, estratégia, resultado, que é o que ele precisa buscar, a escalabilidade aí rápida, né? Então, eu prefiro que trate, tá, Fernando? Que trate, mas que o tratar é com a anuência da startup, tá? Ok. E aí o Hugo questionou, Vanessa, você já viu acordo em que, caso a startup não atinja o faturamento previsto para a valuation, os acionistas diminuam suas participações? Não, olha só, o que eu vejo acontecer é você ter investimento. Como é que é? Repete a pergunta, Ana, só para eu ver se é do investimento ou do acordo que ele está. É do Tá. contrato de mútuo ou do. Você já viu acordo em que, caso a startup não atinja o faturamento previsto para a valuation, os acionistas diminuam suas participações? Não, nunca vi essa regra condicionante de faturamento, tá? O que eu vejo, na verdade, assim, tem duas situações que eu já vi. Primeiro é quando o investidor anjo vai fazer um investimento, ele coloca o investimento dele em tranches para primeiro verificar se a startup vai atingir aquela meta de receita, de escalonamento, coisa desse tipo. Então, quando existe uma certa dúvida se a startup vai ou não alcançar, né, os Uhum. objetivos, é muito comum, na verdade, você ter esta regra de fazer o investimento em tranches. Então, eu já vi
3, 4 tranches. Não é muito comum 4 ou 3, é mais comum em 2. Então, você coloca primeiro aí, você vai fazer 50, vamos falar numa hipótese de 2 vezes, né? Você coloca 50% no momento que você vai ter a captação, mas você atrela a outra parcela ao momento que ela atingir a receita X. Isso dá um pouquinho de segurança para o investidor que está naquela situação, que tem dúvida se deveria ou não fazer o investimento total, e leva o fundador a correr para alcançar aquele objetivo e conseguir receber a segunda tranche. Bem comum isso. E tem muita gente que coloca não só com receita, atrelado à receita, mas às vezes também tem que ter um prazo, né? Porque senão também fica uma coisa muito difícil para a startup. Se ela for demorar para atingir aquela receita dali 2, 3 anos, o investidor vai ter que correr um pouco do risco aí, colocar um período que entende que é viável para ela fazer, porque o objetivo é que se alcance aquela meta. Tá? Agora, diminuir as ações em razão de não entrega, não. O que você vai poder fazer é vender a sua ação, se você não tiver de acordo com a trajetória que está indo da startup. Aí você pode colocar à venda a sua ação. A gente até teve um caso aqui na Leonora Ventures, de uma startup do nosso portfólio, que atrelou, que o investidor, na verdade foi um fundo que investiu, o fundo fez esse investimento. Olha, eu vou colocar 50% agora, mas em 6 meses você tem que fazer um X volume de faturamento. Se você fizer, a gente vai fazer o pagamento da segunda parcela. Se não, cessa nessa primeira que eu te fiz. É isso aí. E em startups bem early stage é comum apresentar, sei lá, às vezes um MVP, tem isso também. Você pode não atrelar a receita, mas você pode atrelar alguma obrigação, né? Ter a plataforma pronta, alguma coisa assim. Também dá para fazer. E tem que ser equilibrado isso, né? Aí eu falo, né, Ana, assim, o contrato de mútuo, assim como o acordo de sócios, todos eles são questões negociais, né? E tudo que pender tudo para um lado só é muito ruim, né? Você tem que fazer um acordo muito equilibrado, né? Seja o acordo de cotistas, seja o contrato de investimento. Se ficar muito pendente para um lado, não tá, de novo, não está se pensando no CNPJ, está se pensando só nas relações pessoais, né? Então, o equilíbrio aqui diz tudo. Não, ótimo. E aí, indo para a nossa pergunta final, né, sobre essas boas práticas e esses cuidados que a startup tem que ter nesse crescimento, né? Eu estou crescendo, estou trazendo investidores, estou trazendo dinheiro para dentro, vou fazer um vesting, vou trazer outras pessoas. Quais são as boas práticas e os cuidados mais corriqueiros, Vanessa, que a startup precisa tomar? Olha, Ana, é engraçado que essa questão da governança está muito presente hoje, né, aqui no mundo empresarial como um todo, né? E aí eu vejo muito estar falando, puxa, mas eu não posso gastar tanta energia com governança. Ela não está errada. Ela não pode gastar energia com uma governança do tamanho de uma empresa normal, né, da economia tradicional. Obviamente que não. Então, eu volto de novo para a simplicidade aqui, né? Quando você mostra que você tem uma governança, na verdade, você está falando para o mercado, você está falando para investidor que você está preparado para crescer. Essa é a mensagem que você passa, né? Então, assim, estou tomando os cuidados mínimos. Então, é aquilo, não vai dar um passo maior que a perna, é o mínimo. E aí, por exemplo, o acordo de sócios é uma prática de governança que eu não vejo as startups fazerem. Eu pego a maioria delas, sim, e é uma prática de governança que a protege e ela não quer fazer. Por que ela não quer fazer? Porque ela não quer ter uma conversa difícil com o sócio. Aí ela prefere na briga, depois. Então, essa história, eu vou insistir de novo até aqui no acordo de sócios como primeiro item de governança, porque dá muita segurança para o investidor você entender as relações entre os sócios, dá muita segurança para o investidor, para VC, então, nem se fala, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E eu chamo a governança de uma startup e dessa simplicidade, equipará-la a uma due diligence, né? Quando o investidor vai fazer o investimento na startup, a gente faz uma due diligence na startup, não faz? Então, eu chamaria uma governança da startup algo muito parecido com o que a gente faz na due diligence. Vamos olhar as coisas simples, né? Então, como que está a parte da documentação jurídica dela, o KNAI que ela tem, se é compatível, ela tem contrato
com os fornecedores dela assinado, com prazo de validade. Outro dia eu peguei um contrato de fornecedor de uma startup, quer dizer, não estava assinado, né? Então já não vale nada se não está assinado, só trocado e-mail, não vale nada. E ele tinha ainda uma questão, era uma prestação de serviço essencial para aquela startup. Sem aquilo, ela não sobrevive. Não tinha nenhuma regra nenhuma regra de prazo, caso eles não pudessem mais prestar serviço. O que ia acontecer com essa startup? Primeiro que o documento não estava válido, não valia, mas vamos supor que estivesse assinado. Assinado. Não foi feito um bom contrato. Se aquele prestador de serviço dela, que é essencial para a atividade dela, fala, hoje não gostei da sua cara, não vou mais te fornecer nada. Ela podia fazer isso. Sendo que o que a gente recomenda nesses contratos importantes? Olha, da data que você me informar que você não vai mais prestar serviço para mim, eu ainda tenho uma carência de 90 dias. 6 meses, sei lá, nós vamos negociar isso, senão você tem uma multa de tanto. Né? Então, você tem que ter essas relações estabelecidas. Contrato com os clientes. Como é que está o seu contrato com o cliente? Está assinado, tem as regras claras, tem um SLA bacana. Então, os contratos, todos esses documentos formais, desde a constituição da sociedade, da definição do CNAE, do acordo de sócios, como dos contratos entre as relações das startups, seja cliente, seja fornecedor, eles precisam estar muito bem estruturados. E o trabalho é de uma vez, porque depois você replica isso. Então, não é tão absurdo assim. Outro exemplo, por exemplo, de governança que é super importante. As regras de tributação, está no Simples, está no lucro presumido, né? Está fazendo tudo corretamente. Tem um nome no Serasa, tem um nome, né, no protesto, regras de LGPD, que tratamento que eu dou para LGPD? Precisa ser a LGPD perfeita, né? Não, pelo menos em construção, pelo menos eu estou dando importância para essa situação. Eu tenho funcionários, como que é a minha relação com funcionários hoje, né? Eu diria assim que os documentos que você precisa de uma due diligence, eles já trazem regras de governança que para um início da startup já dá bastante credibilidade e segurança jurídica para as relações que elas vão ter, tá? Então, tentar... se tiver alguma questão que é de tempos em tempos tirar uma certidão com o contador, se antecipar, ver se tem algum problema, né? Coisas dessa natureza, assim, eu diria que já é um excelente começo para entrar com regras de governança. E com o tempo, né, Ana, as coisas vão ficando mais estruturadas. Então, por exemplo, ter um conselho consultivo, eu acho super válido a startup, a partir do momento que ela recebe os primeiros investidores anjo, cria um conselho consultivo, mas cria um conselho consultivo para discutir questão estratégica, né? Em que você vai trazer pessoas também que vão contribuir com o negócio, super dá credibilidade também. Então, você ter, de novo, o smart money do investidor anjo, né? Buscar o investidor anjo não só pelo capital, buscar o investidor anjo aí também, alguém que vai agregar valor, reputação, credibilidade, tudo isso é importante. O próprio documento do mútuo, um documento bem estruturado, né? São essas questões, tá? Que eu acho que é um bom parâmetro a due diligence, quis trazer algo assim que talvez ficasse um pouco mais fácil para dizer. Mais tátil, tangível, né? Exato. Porque não dá para exigir a governança de uma empresa corporativa, não dá, a gente sabe que não. Vani de Deus, que aula! Meu Deus, assim, ó, as pessoas no chat, eu tô recebendo um monte de WhatsApp aqui, o pessoal falando, meu Deus, Ana, que aula, que aula. Eu espero que eu tenha sido didática, assim, tentei ser o mais informal, porque tem muito termo jurídico, tem muita coisa que talvez dificultasse a interpretação, então, assim, eu tentei ser bem simples, Ana, tem muita coisa para falar, acho que se quiser ainda tem muito tema, o próprio contrato de mútuo, falar das cláusulas, tem muita coisa bacana. Eu falo, tem muita coisa aqui que não tem certo e não tem errado, mas tudo dá para se adequar, tudo dá para conversar, tudo dá para chegar num termo, formalizar e você fazer
com que esse investimento, essa startup aí tenha muito mais segurança jurídica e pode alavancar aí com todo mundo se beneficiando dela. A gente vai te usar muito ainda, vamos te chamar muito aqui no nosso Talks, muito mesmo. Olha, até que aqui, bom! muito didática, contribuição riquíssima, parabéns. Que bom, gente, super obrigada. E queria falar, Obrigada, Ana, Vânia. que eu fico à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, o meu LinkedIn é Vanessa Domene, tá fácil, pode me procurar, vai ser o maior prazer. Eu sou uma entusiasta do tema, sou advogada já há mais de 25 anos, estou com 26 startups investidas, então eu sou board advisor de uma, eu visto aqui tento juntar a minha experiência aqui dos meus 3 chapéus, né? Advogada, board advisor e investidora anjo, e sempre que eu posso aí, eu adoro contribuir aí para o ecossistema. Não, muito bom. Tá todo mundo aqui no chat falando que aula, muito bom mesmo. Que bom, fico muito feliz. Já vamos marcar uma próxima, porque realmente o pessoal tá muito, muito feliz e eu também estou muito feliz, porque para nós, assim, é um assunto super bom. Te agradeço imensamente por ter Imagina, Ana. dedicado essa horinha aqui com a gente. Agradeço a todos que tiveram presente aqui junto conosco ao vivo. Esse conteúdo, gente, vai ficar disponível no nosso YouTube. O nosso marketing maravilhoso vai estar fazendo vários conteúdos, usando o conteúdo aqui da Vani. E a gente está 100% à disposição também de todos vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Leonora Ventures. Um beijo e boa noite a todos e muito obrigada, Vani, obrigada de coração. Obrigada, Ana, foi um prazer. Obrigada, viu, pessoal, pela paciência aqui, por me ouvir, foi realmente um grande prazer, viu? Fico à disposição. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau.